Essa questão vai cair no seu concurso, não tenho dúvidas. Direito administrativo, improbidade. Sempre falam, dessa vez não vai cair, dessa vez não vai cair. Mas está sempre lá uma questão de direito administrativo e de improbidade. É sempre uma tese jurisprudencial atrás de outra. Então, a gente tem que ficar atualizado e saber como responder uma questão discursiva. Não é simples. Porque, às vezes, o examinador ele quer muito mais do que está ali exposto para você responder. E a gente vai entender isso agora. Bem, sem mais delongas, vamos partir para a questão discursiva. Como a questão aqui é muito grande, vamos nos poupar e colocar aqui o nosso amigo Antônio para ler para a gente. Vamos nos concentrar e prestar atenção na leitura e também vamos ler juntos. Heitor Salgado Pires, ex-secretário municipal de Obras de Serra Alta, MG, foi alvo de ação de improbidade administrativa ajuizada em 2018 pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 11, caput inciso I, da Lei nº 8.429/92, redação anterior à Lei nº 14.230/2021, em razão de suposta negligência grave na condução de procedimento de dispensa de licitação ocorrido em 2017. Sem que tenha sido apontada, na petição inicial, a presença de dolo. Em 2019, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando Heitor por ato de improbidade na modalidade então admitida como culposa e, na mesma sentença, decretou a indisponibilidade da totalidade de seus bens. A decretação baseou-se na jurisprudência então dominante, segundo a qual, em ações de improbidade, a indisponibilidade poderia ser deferida com base na plausibilidade do direito invocado, fumus boni iuris, e na gravidade dos fatos narrados, sendo dispensada a demonstração específica de periculum in mora. Em 2020, o Tribunal de Justiça manteve a sentença em todos os seus termos. Heitor interpôs recurso especial em 2021. Em 26 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, que promoveu ampla reforma na LIA, inclusive, e, revogando o inciso I do artigo 11, 2, passando a exigir, para a decretação e manutenção da indisponibilidade de bens, a demonstração cumulativa de fumus boni iuris e periculum in mora, requisito da urgência, e, 3, instituindo novo regime prescricional, com prescrição intercorrente. Em 2022, o relator do recurso especial proferiu decisão monocrática de não conhecimento, sob o fundamento de que a análise da existência de dolo ou culpa na conduta de Heitor demandaria reexame do conjunto fático probatório, atraindo o óbice da súmula 7 STJ. Contra essa decisão, Heitor opôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, sem que tenha ocorrido, até o momento, trânsito em julgado quanto ao mérito da condenação. Nos embargos, Heitor formula 3 pedidos, aos quais o Ministério Público se opõe integralmente. A. Que se reconheça a tipicidade da conduta, em razão da revogação do artigo 11, e, pela Lei nº 14.230/2021, com a consequente extinção do processo, quanto a essa imputação, e absolvição imediata, sustentando, ainda, que o não conhecimento do recurso especial não seria óbice a essa análise. B. Que seja revogada a indisponibilidade de bens, sob o argumento de que a nova exigência de demonstração da urgência, trazida pela Lei nº 14.230/2021, constituiria matéria de ordem pública alcançada pelo tema 1.199, STF, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em embargos de declaração opostos contra a decisão de não conhecimento. C. Que seja reconhecida a prescrição intercorrente, sob a alegação de que, computando-se o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 desde a data dos fatos, 2017, já teria decorrido o prazo leg. Comando na qualidade de ministro, a. Relator, a. Redige a decisão fundamentada enfrentando, individualmente, cada um dos pedidos formulados por Heitor, indicando se merecem ou não acolhimento, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STF e D. Pois é, temos aí uma questão
questão bem complexa de direito administrativo, de improbidade. Quem vê assim, a uma primeira olhada, pode até achar, pô, eu conheço essa jurisprudência, né? Eu vou acertar tudo, porque se eu conheço, né, já dá para colocar tudo que eu sei aqui sobre essa jurisprudência na resposta. Só que o problema é que a banca, ela exige muito mais do que está aqui no enunciado. Aí quando você vai ver lá o espelho é muito mais completo do que se pergunta, do que se exige do candidato. Isso que a gente vai ver aqui, daqui para frente. Primeiro a gente vai ver o gabarito comentado, tá? Depois a gente vai ver o espelho da questão e depois um modelo padrão de resposta, nota 10, né? Uma resposta nota 10 para essa questão aqui. Quem ainda não leu, tente responder primeiro sozinho a questão e depois continue o vídeo aí para vocês entenderem o gabarito. Bem, no tocante aqui a letra A, ele quer que se reconheça a tipicidade da conduta, com a consequência de extinção do processo, né? Sustentando ainda que o não reconhecimento do recurso especial não será óbvio a essa análise. Vamos ver o gabarito. Item A. Questão preliminar. Não conhecimento do recurso especial. O não conhecimento do recurso especial pelo óbice da súmula 7 do STJ não impede a aplicação do tema 1199 do STF. Esse tema aqui, gente, tem que saber de cor e saltear todas as teses e a ratio decidente. Não adianta só saber a tese, tá? Tem que entender tudo sobre esse tema. Continuando, o STJ tem reiteradamente afirmado que, desde preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, que é tempestividade, preparo e regularidade formal, a tese vinculante da STF deve ser aplicada mesmo que o recurso não tenha sido conhecido quanto ao mérito. Esse fato é aparentemente secundário, mas juridicamente decisivo. Se você ignorar isso aqui na sua resposta, a banca pode entender que você não tem conhecimento e te dar nota 0. Tá? Então não adianta só saber que o não conhecimento do recurso especial. Continuando. Mérito. Superada a preliminar, aplica-se a tese 3 do tema 1199. A Lei 14.230 de 2021 incide sobre atos de improbidade culposos praticados na vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada julgada, que é o caso de Heitor. Aí a pegadinha central desse item. Essa aplicação imediata não gera extinção automática nem absolvição imediata. Tá? A própria tese 3 do tema 1199 condiciona o prosseguimento ou não do feito da análise pelo juiz competente da presença de dolo, inclusive o eventual. Se houver dolo, o processo prossegue sob novo enquadramento. Se houver apenas culpa, não há mais tipicidade e o feito não prossegue. Então, gente, isso aqui vocês têm que, mais do que saber essa tese, você tem que saber escrever isso no papel, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Conclusão do item. Os embargos devem ser parcialmente colhidos para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que examine o elemento subjetivo da conduta de Heitor. Tem que saber se há dolo ou não. Afastando-se, porém, o pedido de extinção de absolvição automática. Certo? Vamos continuar. O item B. O item B está aqui, ó, que pede que seja revogada a indisponibilidade dos bens. Vamos lá. O argumento de Heitor é plausível, porém incorreto na sua premissa. O STJ firmou interpretação restritiva do tema 1199. Abrange apenas os atos culposos não transitados em julgados, não se estendendo à indisponibilidade de bens. Logo, não procede ao argumento. Certo? Não é só porque é matéria de ordem pública
que vai ser alcançada pelo tema 1199. Mas isso não significa que a medida seja imutável. Existe fundamento jurídico autônomo e diverso que autoriza e até impõe a reapreciação da indisponibilidade, quando for caso de tutela provisória de urgência cautelar. Aí a decisão pode ser revista ou modificada a qualquer tempo. Possui, portanto, natureza processual. Tem que colocar isso na prova? Tem. Eles perguntaram lá no enunciado? Não. Mas não importa, isso aqui é importante, entendeu? A nova exigência da demonstração do requisito da urgência, cumulada com a plausibilidade de direito, deve ter aplicação imediata aos processos em curso, por força do artigo 14 do CPC. Muita gente confunde, né? São dois precedentes da primeira turma da STJ no mesmo ano, mas não são contraditórios, eles se complementam, tá? Eles se complementam. Então não tem que se falar em distinguish ou nada disso. Conclusão do item B. A indisponibilidade deve ser reapreciada pelo juízo. Deve ser reapreciada pelo juízo de origem, à luz dos novos requisitos legais, podendo ser mantida, reduzida ou revogada, com base no tema 1199 e no artigo 14 CPC, em razão da natureza processual da medida cautelar. Então é isso, tem que ser reanalisado, né? Não é simplesmente pedir a baixa da indisponibilidade e está tudo certo. Tem que pedir, né, tem uma reanálise judicial. Aí na letra C, vamos lá. Que seja reconhecida a prescrição intercorrente, sob a alegação de que, computando seu novo regime prescricional, da lei de 2021, desde a data dos fatos de 2017, já teria decorrido o prazo legal. Vamos lá ver. A tese 4 do tema 1199 expressa o novo regime prescricional, inclusive a prescrição intercorrente, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei 26/10/2021. Tem que saber essa data? Tem que saber. Provavelmente vai ter no seu vadimeco, né? No dia da prova, se você puder levar, vai ter lá a data da publicação da lei. E quando tiver questão intertemporal, sempre vai ter que saber quando que foi o fato ímprobo, se foi antes ou depois da lei. Não é possível, portanto, retroceder o termo inicial do novo prazo prescricional para a data dos fatos, como pretende o reitor. A fundamentação dessa irretroatividade repousa no ato jurídico perfeito, na segurança jurídica, acesso à justiça e da proteção da confiança. Isso aqui tudo, gente, essa fundamentação aqui é do tema 1199, tá? Então, é muito bom ter essas cartas na manga aqui, ó. Muito importante. Não se pode exigir retroativamente que o poder público, que atuou dentro dos prazos então vigentes, tivesse cumprido prazo ainda inexistente. Ainda que se tratasse de ato doloso, o que não é o caso dos autos, permaneceria a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, por força do tema 897 do STF. Circunstância que reforça, a contrário do senso, que o regime ordinário de prescrição é o que se aplica ao caso de Heitor. Conclusão do item C. O pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser rejeitado. Aqui eu coloquei aqui, ó, erros que comprometem a nota. Vou deixar aqui para vocês lerem. Afirmar a extinção e absolvição automática no item A, sem mencionar a necessidade de análise do dolo eventual. Então, você que estudou está lá crente, que está colocando a resposta correta, né, com base no entendimento jurisprudencial, só que tem que mencionar os pormenores, né? Os pormenores têm que ser mencionados. Afirmar erroneamente que o não conhecimento do recurso impede qualquer análise.
aplicar o tema 1199 à indisponibilidade de bens. Enfim, são vários errinhos aqui que eu coloquei para você ter uma noção. Tá? Gente, só para vocês terem uma noção aqui também, que eu estou colocando esse material no Instagram, no drive do alto rendimento jurídico. Tá? Então, você não precisa ficar copiando lá, nem tirando print, porque eu vou colocar esse material no drive, aí vocês entram no Instagram, @altorrendimentojurídico, que vai estar lá essa questão sobre improbidade, né, com todos os pormenores. Aí agora, vamos analisar aqui o espelho de correção, com pontuação. Como é que a banca, elas cobram do aluno isso aí? Ó, espelho de correção, item A. Item A. Não identificou a possibilidade de aplicação do tema 1199. Ou afirmou extinção de absolvição automática sem qualquer ressalva. 0. Identificou genericamente, isso aqui que as pessoas mais fazem, os candidatos se perdem aqui. Identifica, é tudo genérico, né? A aplicação do tema 1109 aos atos culposos não estão necessários julgados, mas não enfrenta a questão do não conhecimento do recurso, nem a necessidade de análise do eventual. Aí as pessoas param aqui, ó, normalmente, né? Candidatos muito bem preparados param aqui, porque não tem que entrar na cabeça do examinador, entendeu? Tem que falar tudo sobre o tema. Aí para você tirar 0.4, no item A tem que enfrentar corretamente os 2 pontos centrais, aplicabilidade do tema e necessidade de juízo verificar dolo eventual antes de extinguir o feito. E a nota máxima tem que enfrentar a fundamentação completa. Inclusive falando aqui, ó, sobre os precedentes sobre a admissibilidade extrínseca, concluindo pelo retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do elemento subjetivo. Então, você vê uma questão de improbidade, que todo mundo acha que está batido, mas que ela pode ser complicada. E, normalmente, as mais fáceis são as que têm o espelho mais complicado. Se você não falar tudo, derramar tudo no seu papel, lá na sua folha de resposta, vai perder ponto. No item B, para a gente ver aqui, ó, não enfrentou a questão, afirmou simplesmente que a indisponibilidade pode ou não pode ser revista sem fundamentação. Ou seja, se não fundamentar, mesmo falando o correto, você vai tirar 0, porque tem que fundamentar. É isso que a banca pede. Aí para você tirar o mínimo, identificar que o tema 1199 não se aplica em disponibilidade de bens. Interpretação restritiva do STJ. Mas aí não indica fundamento alternativo para eventual revisão da medida. Aí está aqui para você tirar 0.4. E para você tirar a nota máxima, está aqui. Tá? Para vocês lerem com calma como que você tem que tirar, o que você tem que dizer para tirar a nota máxima, que é 0.7. Perfeito. Agora vamos ao item C. E retroatividade do novo regime prescricional. Você vai tirar 0 se afirmar que que é retroativo, né, os prazos prescricionais, ou você não enfrentar esse ponto. 0. 0.2 se enfrentar corretamente em retroatividade, mas sem indicar o marco temporal. Olha isso aqui, ó. Indicar o marco temporal. A gente acha que isso aqui é balela, mas isso aqui conta ponto. Isso aqui não é inventado, não. Isso aqui já caiu em várias provas que tem no espelho pedindo o marco temporal. E aí, você não vai colocar? Tem que colocar. Você vai ganhar, em vez de 0, 0,2. Né? E para ganhar o máximo, né, afirmar corretamente a retroatividade, indicar o marco temporal de 26/10 e o fundamento da tese 4 do tema 1199 do STF, concluindo pela rejeição do pedido da prescrição intercorrente. Perfeito. E por último, a língua portuguesa, né? Tem que ter cuidado aí para não ter esses garranchos, né? Na hora da prova, isso aí, o examinador corrigindo 100, 200 questões, ele não vai ter paciência de pegar uma letra feia e ler, né? Com carinho e cuidado. Não vai.
Então, tem que escrever bastante, treinar a escrita, tá? Fazer um texto claro, coeso e gramaticalmente correto, tá? Com linguagem jurídica adequada, né? Tem que ser... Isso aqui é muito importante. Bem, agora a gente vai ver o modelo de padrão resposta nota máxima da questão. Vamos lá. Quanto ao item A, o não conhecimento do recurso especial pelo óbice da súmula 7 do SJ não impede a aplicação do tema 1199, desde que preencha os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, que a gente já viu ali. Superada essa preliminar, a revogação aplica-se imediatamente aos processos em curso sem trânsito julgado, por força da tese 3 do tema 1199 do STF, estendida ao artigo 11 pela jurisprudência do STJ. Contudo, essa aplicação não implica extinção automática, nem absolvição imediata. Cabe ao juízo jurídico verificar se a conduta de Heitor configura a realidade do dolo, configura na realidade dolo, inclusive eventual. Tem que falar isso aqui? Inclusive eventual? Tem, porque está no tema 1199 e outros, né, julgados. Então tem que falar. Vai falar só dolo? Fala também o dolo eventual. Como é um ministro relator lá, ele acolhe parcialmente os embargos para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de verificar e examinar o elemento subjetivo da conduta. Quanto ao item B, o argumento de que a indisponibilidade de bens constitui matéria de ordem pública alcançada pelo tema 1199 do STF não procede. A STJ afirmou interpretação restritiva. Tá? Já vimos isso. Não obstante que a pretensão de revisão da medida não deve ser simplesmente rejeitada. A decisão de indisponibilidade tem natureza de tutela provisória cautelar, sujeita a modificação a qualquer tempo. E a nova exigência de demonstração da urgência, periculo in mora, além da plausibilidade do direito, possui natureza processual, aplicando-se de imediato aos processos em curso por força do artigo 14 do CPC 2015. Determina, assim, que o juiz de origem aprecia a manutenção da indisponibilidade à luz dos novos requisitos legais. Não com base no tema 1199, mas com base no artigo 14 do CPC. No que concerne ao ITC, os novos prazos prescricionais da Lei 14.230 de 2021, inclusive a prescrição intercorrente, são irretroativos, aplicando somente a partir da publicação em 26 de 10 de 2021, conforme tese 4 do tema 1199, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Não é possível contar prazo retroativamente desde os fatos de 2017. Rejeito, pois, o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, senhores e senhoras, isso aqui é a resposta, nota 10, tá? Abordando todos os tópicos, os temas, tá? Tudo que a jurisprudência abordou aí sobre esse assunto de improbidade. Esse é um tema, assim, muito capicioso, tá? Muito capicioso, que está caindo a rodo em todas as provas, juiz, promotor, defensor, delegado, procuradorias. Não vai parar de cair, não vai parar de cair tão cedo, porque é um tema assim, bem espinhoso e com muitos detalhes, como vocês puderem ver, que vai cair na sua prova. Então, meus amigos, é isso, né? Eu estou começando agora esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Planejo, né, montar outras questões discursivas e inéditas, né, conforme esse padrão aqui que eu fiz aqui, que o curso Alto Rendimento Jurídico ele propôs, né, com a questão, o gabarito comentado, o espelho e o modelo de padrão nota máxima, certo? Para você chegar no dia da prova e tirar nota 10. É isso que a gente quer, certo? Então, se foi útil para você, peço que você siga lá
no Instagram, siga aqui no YouTube, né? Compartilha, comenta, porque é o que vai fazer a gente continuar, tá? Coloco aqui as redes, Alto Rendimento Jurídico, tá? E contamos com a sua colaboração para que a gente continue colaborando com vocês. Bom? É isso e até a próxima.